fé ou medo? Você segue uma religião pela fé ou pelo medo? Está começando mais um programa Ponto da Fé aqui no canal SaravaCast Oficial, depois da vinheta. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Ponto da Fé aqui no canal SaravaCast Oficial. Quem não se inscreveu no canal ainda, vai lá, se inscreve, nos ajuda a fortalecer o canal, compartilha, deixa o seu like, também faz um comentário, que os comentários são muito importantes para que a gente continue aí trazendo conteúdos e fortalecendo esse nosso sonho aqui que a gente está realizando junto com vocês. Bom, comecei aqui o programa perguntando, né? Pelo qual você está na religião que você estiver, na religião que você segue. Você está por fé ou por medo? Você crê ou você realmente tem certeza de como ela atua na sua vida? Por que eu estou perguntando isso para vocês e por que eu estou trazendo esse tema hoje aqui no programa, né? Durante esses dias, de acordo com o que eu vivi, pessoas com quem eu falei, programas que eu assisti, sabe que vida de macumbeiro não para, né? Então a gente tá de férias no terreiro, em alguns dias, mas a gente continua em movimento e continua falando com as pessoas e as pessoas continuam precisando. Problemas não tiram férias, né? Dúvidas, enfim, as pessoas continuam aí buscando. E como a gente conhece pessoas chegam até nós com problemas, trazendo questões e da maneira que a gente pode, conforme as orientações que a gente recebe, tanto da espiritualidade quanto daqueles que nos dirigem, né, daqueles que nos orientam, dos nossos mais velhos, e às vezes não nem tão mais velhos na idade, mas mais velhos no conhecimento, na estrada espiritual. E baseado nisso, a gente tenta ajudar as pessoas conforme a gente pode. E essa semana ficou muito forte para mim essa questão da fé e de realmente você acreditar, de você, não é nem acreditar, né? Porque muitas vezes a gente fala, eu creio, e é importante a gente saber se a gente crê ou se a gente realmente tem certeza de como a fé vai atuar na nossa vida. Muitas pessoas passam por dias, por anos pela vida sem se preocupar com essa questão, né? E todos nós estamos aqui com pelo mesmo motivo, evolução, né? Crescimento, aprendizado. E às vezes as pessoas vão seguindo a sua vida como se não tivesse preocupação nenhuma, se não tivesse que pensar nessa parte espiritual, não precisasse nunca parar e saber qual a sua missão, e de repente, do nada, aquilo que estava correndo tudo bem, a sua vida que estava caminhando dentro dos trilhos que se deseja, né? Dá aquela derrapada, dá aquela escorregada, tudo sai do eixo, a gente começa a questionar o que está errado, o que aconteceu. E são nesses momentos que como que eu vou colocar aqui? Que às vezes até os oportunistas, né, se aproveitam e às vezes até um aprendizado que vem, né, pra gente se atentar a isso, né. De repente, a primeira coisa que se fala quando a pessoa está passando por uma grande dificuldade, porque você está com uma demanda,
que você está com um problema muito sério, porque foi mandado algo para você. E eu tô assim, aqui falando mais dentro da religião espírita, tá? Porque, como eu já falei antes, esse é o meu caminho, então é aqui que eu vou falar. Mas pessoas não muito intencionadas existem em todas as religiões, seja ela espírita, de doutrina espírita, umbandista, candomblessista, como também as protestantes, católicas, evangélicas, enfim. Todos os lugares a gente vai ter todos os tipos de pessoas. E todas as religiões existem porque todas elas são necessárias. E cada uma que está numa religião realmente seguindo como se deve, seguindo os fundamentos, os ensinamentos e as práticas como se deve, está porque tem que estar. É ali que é o seu caminho. Eu acho que a gente pode... Desculpa. A gente pode, dentro das nossas religiões, com os nossos dirigentes, com os nossos orientadores, entender até o nosso momento, porque está ali, qual que é a nossa missão, qual que é a nossa obra, qual que é o nosso propósito. Mas, como eu estava falando, em todas existem pessoas muito sérias e muito certas daquilo que deve fazer, como fazer, mas também existem as pessoas não tão boas e não tão praticantes daquilo que lhes é ensinado, né? E falando um pouco pelo lado da minha religião, das religiões voltadas para a espiritualidade, eu vejo que muitas vezes a pessoa procura no momento de desespero, no momento de dor, e existem aqueles que se aproveitam e dizem, né? Ah, isso é uma demanda, isso você vai precisar fazer isso, vai precisar fazer aquilo, vai precisar fazer aquilo outro. Ok, eu não estou aqui para discutir nem para dizer qual está certa, qual está errada. Cada uma vai ter o seu fundamento, cada uma vai ter a sua doutrina a ser cumprida. Mas assim, o problema não é com a religião ou com a pessoa até mesmo que está te orientando. Eu acho que o problema é muito mais nosso, né? Muito mais seu, que só procurou naquele momento de desespero a religião, né? E aí é capaz de fazer qualquer coisa, às vezes até coisas absurdas, ou não tão absurdas, porém sem o seu entendimento. Você faz aquilo que está sendo mandado você fazer, mas por medo, e não porque você entendeu, e não porque você concordou. E aí você, no desespero, vai, faz, passa ali uma semana, um mês. Se você encontrou uma pessoa não tão boa, como eu já falei, essa pessoa vai continuar, de repente, te dando algumas orientações que não são tão certas, né? E você, dentro do seu medo, vai continuar fazendo e aquilo não tá te fazendo bem, tá cada vez mais te trazendo mais desespero e até uma certa dependência. Eu acredito que a religião não seja para a gente ter uma dependência, seja para a gente ter aprendizado, conhecimento, evolução, como já falei aqui e vou repetir isso por muitas e muitas e muitas vezes, porque eu acho que isso precisa brotar dentro de nós. Que religião é se religar com o nosso sagrado, é acender dentro de nós a chama da fé e não o medo, né? Quando a gente faz isso porque a gente está desesperada, você está atuando dentro do medo. E dali a pouco você vai fazer de novo isso, porque você não aprendeu com aquilo que você passou. Muitas vezes o que a gente está passando não é uma demanda, é o nosso destino, é o nosso merecimento, é a nossa colheita do nosso plantio, né? E tudo isso precisa ser entendido. Não existe dentro das religiões, e eu tenho certeza disso, é o que eu tenho certeza, né?
que não existe assim, você vai ser castigado, você vai passar por isso só porque você fez aquilo. Não, é uma colheita, não é porque você fez aquilo, é porque você realmente não está deixando brotar dentro de você o que realmente nos liga a Deus, né? Trazendo a fé para a tua vida, e isso começa com o aprendizado. O aprendizado é mais do que necessário. E eu tenho muita convicção no que eu estou falando, porque por muitos momentos, só nos últimos dias, eu pude vivenciar e ouvir casos que trouxeram exatamente essa temática. Pessoas que na hora do desespero fizeram qualquer coisa, buscaram soluções imediatas, e o que fizeram, eu tenho certeza que não lhe trouxe aprendizado. Lhe trouxe assim, se acontecer de novo, eu vou recorrer a isso, a gente vai ali, faz isso, resolve. E o que você aprendeu com isso? O que isso trouxe de lição para a sua vida? Essa é a pergunta que eu acho que a gente tem que fazer, principalmente para as pessoas que ainda não se encontraram dentro de uma religião. E não necessariamente isso tem que ser uma religião ligada à espiritualidade. Na verdade, todas são, né? Todas estão ligadas à espiritualidade, mas é que tem algumas que as suas manifestações, os seus fundamentos é muito mais baseado nas ritualísticas, na comunicação espiritual, e outras, como a católica, a protestante, a evangélica e outras mais, né, vão ter um segmento um pouquinho diferente, né? Mas todas vão trazer aprendizado, evolução, fé para o nosso dia a dia. Esse é o básico, é o que a gente deve buscar para que quando estivermos expostos a perigos, a problemas, a situações que nos levam, nos tiram do eixo, a gente saber o porquê daquilo e como lidar com aquilo. Nem tudo na vida da gente vai ser demanda, nem tudo na vida da gente vai ser alguém tentando nos destruir. Às vezes somos nós mesmos, são os nossos fantasmas, os nossos medos, as nossas inseguranças, e que a gente não sabe lidar. Então é muito mais fácil dar o nome, né, que fica com condições do outro resolver. Não estou dizendo que não vai existir na nossa caminhada pessoas que nos desejam mal, que nos querem ver prejudicados, que não exista inveja, que não exista um mal olhado. Sim, tudo isso faz parte, inclusive, do nosso processo, né, de crescimento, né? Enquanto a gente não crescer, não alcançar evolução, a gente vai ter, sim, esses momentos, e muitas vezes essas fraquezas acontecem para todos nós que estamos dentro de algum segmento religioso, todos estamos expostos, né? Então, vai acontecer sim, porém, eu coloquei até uma frase essa semana nas minhas redes sociais, e o início dessa frase não é uma criação minha, né? Mas que eu gosto de utilizar bastante, né? Que só o começo na criação minha, mas aí o complemento acabou vindo como um aprendizado, né? Que o veneno só mata para quem bebe, né? Então, a cura da demanda começa dentro da gente, começa com a gente entendendo e autorizando quem vai estar na nossa vida ou não. Quem são as pessoas que eu quero na minha caminhada? O que cada pessoa significa e como eu lido com cada uma, né? Qual é a minha condição de lidar com aquela pessoa que tem um problema A,
com a outra que tem um problema B, se eu tenho, se eu não tenho condições, se eu posso, se eu não posso ajudar. E antes disso tudo, estou eu aqui me colocando para aprender, para melhorar, para crescer, para evoluir. Eu não tenho como ajudar o outro se eu não estou conseguindo ajudar a mim, não é verdade? Então, pessoal, assim, fica muito essa questão essa semana do que eu queria falar para vocês sobre a fé, sobre ter fé ou ter medo. Se eu tenho fé, não tem espaço para o medo. Porque quando Deus está acima de tudo, não existe espaço para maldade, não existe espaço para me dominar e fazer com que eu fraqueje diante da vida, de que eu perca a coragem, de que eu perca o entusiasmo. A fé vai ser muito maior, né? Então, vamos pensar nisso, vamos analisar o que está nos levando a buscar uma religião, a nos religar com Deus. É essa fé que nos preenche, que nos emana, ou é o medo do desconhecido, o medo do sofrimento? Enfim, fica aí uma reflexão para todos nós essa semana. E assim, aproveitando, falando de fé, falando de aprendizado, falando de conhecimento, vou deixar uma dica aqui hoje de um livro bem bacana para vocês, que é o Lendas da Criação, uma obra de Rubens Saraceni, A Saga dos Orixás. Um livro muito necessário, muito importante para a gente entender cada vez mais a doutrina Umbanda, a doutrina da Umbanda. E também lembrar vocês que dia 11, agora, segunda-feira, nós teremos uma live com o nosso dirigente espiritual, Pai Paulo Santana. Vai ser aqui no canal, então, se você ainda não está inscrito no canal, vai lá, se inscreve, chama os amigos, compartilha com os amigos, deixa seu like, faz um comentário, diz pra gente o que você está achando do nosso canal, dos nossos programas. Essa semana, como na semana passada, houveram os programas da Paty, do Marcelo, agora o meu. E a gente está preparando isso tudo para vocês com muito carinho, com muito amor. Porém, para nós também é tudo muito novo e a gente quer aprender com todo mundo que nos segue aqui. Então é importante vocês deixarem comentário até para a gente poder melhorar e trazer um conteúdo mais bacana para vocês, tá bom? Eu agradeço imensamente quem passou por aqui para me dar um oi, para ouvir o que eu tinha para dizer hoje, e espero vocês na segunda-feira, na nossa live e também nos programas que virão. Gratidão, um ótimo final de semana para todos vocês e muito axé.